17, agora no versículo 25. Segundo Reis 17, versículo 25. No princípio da sua habitação ali, não temeram ao Eterno. Assim mandou o Eterno entre eles leões, que mataram alguns deles. Pelo que se disse ao rei da Síria, a gente que deportasse e fizesse habitar na cidade de Samaria, não sabe o que exige o Deus da terra, o Elohim da terra. Ele mandou entre ela leões que a matam, porque não sabe o que exige o Elohim da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes, que de lá trouxestes. Levaram os levitas e os sacerdotes para a Babilônia. Agora, ele exige que volte com alguns dos sacerdotes, transportado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Eterno. Porém, os grupos nacionais faziam seus deuses, continuaram nos seus costumes pagãos, e punham nas casas dos altos que os samaritanos tinham feito, cada grupo na cidade em que habitavam. Os de Babilônia fizeram um deus chamado Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima. O que mais, está vendo a contaminação com os deuses? Temiam ao Eterno, mas dentre os aveus fizeram Nisbá, versículo 31, Nisbá e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Temiam ao Eterno, mas dentre os do povo, constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério na casa dos lugares altos. Temiam ao Eterno, mas também serviam os seus próprios deuses. E isto é muito, muito, muito praticado em nossos dias. Seguindo os costumes das nações. Tudo aquilo que Adonai proibiu da mistura de gente. É isso aqui, por causa do costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo o antigo costume. Não temem ao Eterno, nem fazem segundo os seus estatutos e ordenanças, o que diz a Torá, as leis e os mandamentos que o Eterno ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Eterno fez uma aliança com eles, lhes ordenou: não temereis outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes ofereceis sacrifícios. Mas ao Eterno que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a ele temereis, a ele vos inclinareis, a ele ofereceis sacrifícios. Os estatutos e as ordenanças e as leis e os mandamentos que ele vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias. Não temereis a outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Antes, ao Eterno vosso Elohim temereis. É ele que vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos, mas fizeram segundo o antigo costume. Assim, essas nações temiam o Eterno, mas serviam as suas próprias imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos fazem até o dia de hoje, como fizeram seus pais. Então, esse é um hábito comum, porque quando, por exemplo, eu fiquei muito feliz semana passada, quando eu encontrei com um teólogo aqui na congregação, e ele é um teólogo que ensina a palavra, né? Então, ele disse para mim: eu não concordo, pastora, com nenhuma música gospel. Falei: primeira vez que eu ouço um teólogo cristão falando disso. Fiquei muito feliz, parabenizei a ele. Por quê? Porque isso é que é temer Adonai e servir aos deuses. Porque quando você entra numa plataforma que você vai se elevar para você ganhar dinheiro com essas questões, em nome de Adonai, você já... É esse costume aqui. Aqui surgem os samaritanos, que aquela mulher, no capítulo 4 de João, encontra. Entenderam o que é misturar, gente? Misturar na realidade é costumes
costume das nações. Então, a Torá se refere à mistura que diz respeito ao apodrecimento, lembra que eu falei no início? Não é putrificação, é o apodrecimento, é a mistura que se dá nas vestimentas, na trama do tecido e nas casas. Na vestimenta, você encontra em Levítico capítulo 13, é a lepra. A palavra no hebraico é ereb, mistura, na trama do tecido. É a lepra, sarat, das vestimentas. Vai lá comigo, Levítico capítulo 13. Então, aqui você vai ver a lepra no tecido é um tipo de apodrecimento, e a lepra na casa. Olha só o que a Torá vai dizer sobre essa questão desse apodrecimento por causa da mistura que se dá na vestimenta. Levítico é o que você encontra de mais claro sobre o apodrecimento. Levítico capítulo 13, versículo 51. Olha ali para você ver. Ó. Então examinará a praga ao 7º dia, se a praga se houver estendido nas vestes, no fio urdido ou tecido na pele, ou sobre qualquer obra feita de pele, é lepra roedora. O objeto é imundo. Ela vem sobre a pele, sobre esta vestimenta primeira que nós recebemos. E começa a cair os membros. Vão apodrecendo as mãos, os pés. Essa é a lepra. Então, esse apodrecimento que eu falei lá no início, que é muito comum, você está vivo e apodrece vivo, por causa dessa mistura que se dá na vestimenta. Aqui, ó, você vai ver que a lepra roedora. Aqui, diz assim, ó, no versículo 52, olha só, pelo que se queimará aquela veste, ou o fio urdido ou tecido, seja de lã ou de linho, ou qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque é lepra roedora, ao fogo se queimará. Mas como eu vou queimar a minha pele? Ela não passa no fogo, eu vou destruir. Então, aqui você vai ver que a mistura na trama do tecido, a lepra das vestimentas, diz assim, em quem estiver a marca, sim, a sarna lancinante. A sarna lancinante, ela será incinerada no fogo. Lancinante é a sensação de pontadas agudas que você sente no seu corpo. Preocupação, tormento e aflição quando você está imundo com a situação dessa. Então, nas nossas traduções habituais, nós encontramos no versículo 51 e 52, a lepra roedora, que vai apodrecendo aos poucos a própria pele e os órgãos, né? Partes do corpo. É lepra roedora, sem dúvida a Torá está se referindo ao apodrecimento de costumes, que vai afetar o corpo físico. E ele vai começar a apodrecer em vida, com vida nele. Não precisa morrer, perder todo o fôlego e a respiração e morrer, e você começar a entrar em fermentação e putrefação. Não. Quando nós estamos com uma bactéria e com um vírus, lembra que eu disse que Pasteur disse que não é uma geração espontânea? Não é. É um vírus que se instala, é uma bactéria que se instala, que precisa no reino do espírito, porque a lepra é uma doença espiritual. Por que não chama o médico, chama o sacerdote? Só de chamar o sacerdote, você sabe que ele não é médico e nem quer tratar ninguém como médico. Ele vai tratar como sacerdote. Então, o problema é uma decomposição orgânica, um apodrecer ainda vivo. É uma doença espiritual. O apóstolo Paulo exorta, no maior tratado que a Bíblia tem de ressurreição dos mortos, o maior tratado, ele diz assim, lá no 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo
32, ele diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Senta do lado de uma má companhia e vai ouvindo dela tudo o que ela está dizendo contra a Torá, que agora mesmo você não concorda mais com a Torá. Paulo quem diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Corrompem os bons costumes. Entram em paixão e ódio. A putrefação dos costumes é causada geralmente, como nós falamos, pela mistura. Vai se dar a decomposição do corpo da pessoa ainda viva. É uma decomposição moral e uma degradação de costumes. Vocês viram uma reportagem que tem de um grande judeu aí, que enrola as mulheres todas, está aparecendo aí. Ele ganha dinheiro conquistando as mulheres. Rico, riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Ele é natural de uma cidadezinha próxima a Tel Aviv, mas uma cidade simples, os pais ortodoxos, a mãe não o reconhece como filho, porque ele saiu de Jerusalém quando ele começou com esses golpes morais e imorais. Foi para a Europa. Porque hoje o mundo trata tudo inversamente. Aquilo que é mal, eles têm como bem. O que é bem, eles têm como mal. Está tudo invertido. Ele passou um tempo na Europa, se ergueu, ganha muito dinheiro, voltou para Tel Aviv, onde mora? Às margens do mar Mediterrâneo. Chique. Passou na televisão. Morar em Tel Aviv, diante do Mediterrâneo, é coisa muito chique. Ele continua no mesmo luxo, em tudo aquilo ali. E diz: eu não dei golpe em ninguém. O jornalista entrevistando está morando em Tel Aviv. E continuando dando os mesmos golpes. Falou que tudo que ele tiver que fazer para enriquecer, porque ele não quer se lembrar daquele tempo que ele morou com a mãe, e com a mãe e o pai queriam que ele fosse rabino. O que ele fez? O que é ele? Degradação dos costumes. Aí, ele falou na televisão, que as mulheres que quiseram dar dinheiro a ele. Enganou uma médica brasileira. A Torá fala, então, o mais claro que nós temos de um apodrecimento em vida se dá com a lepra. E a lepra nas casas também. Olha no capítulo 14 aqui, do versículo 33 ao versículo 57, vai falar da lepra na casa, mas olha aqui o detalhe, versículo 33. Disse o Eterno a Moisés, capítulo 14 do Levítico, código sacerdotal, versículo 33. Disse o Eterno a Moisés e Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar, quem vai enviar a praga? Adonai. Da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, e o dono da casa o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há praga em minha casa. É a lepra. Em outra versão diz assim: quando vierdes à terra de Canaã, que vos dou em propriedade, eu dou marca de sarna. Adonai, quem dá naquela casa que habitaram outros povos e chegou Israel na terra. Ele deu. Trata-se aqui, os rabinos falam, de uma punição sobrenatural, que a pessoa que vai morar na casa precisa procurar o sacerdote para ele fazer a expiação, para ele olhar e ver se é lepra. Ele vai declarar tudo que a Torá manda aqui para que a casa, para que ele possa habitar naquela casa. Senão ele tem que derrubar a casa.
que é Adonai quem deu. Olha o versículo 36. O ministrante ordena que esvaziem a casa antes de examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que nela há. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. O estado da casa é o resultado da conduta dos seus antigos moradores. É o resultado da conduta dos seus antigos moradores. É isso aí, do antigo proprietário em relação a Adonai. A conduta do antigo proprietário em relação a Adonai era totalmente avessa. Adonai manda a praga. Então, a Torá vai prever a purificação que ela vai se dar. Aqui na Torá, trata-se de uma liturgia que lembra, em certa medida, eu não vou ler tudo com vocês, senão nós não chegamos ao fim. Trata-se de uma liturgia que lembra, em certa medida, o sacrifício pascal, celebrado no momento da saída do Egito. A purificação parece que tem a mesma medida do sacrifício pascal. Uma vez purificado o sarnento, ele deve celebrar sua volta para casa, que a saúde e a sua reintegração ao seio da comunidade. Ele vai celebrar isso. Então, atenção, só então estará inteiramente purificado, curvando-se a quê? Aos ritos dos sacrifícios. Olha só, ele tem que fazer toda a purificação, chamar o sacerdote, olhar a casa, se a lepra acabou, para ele poder voltar e ser reintegrado à casa, e ele agora vai se curvar aos sacrifícios, para que ele seja admitido no seio da comunidade. Ele tem que ser admitido nos ritos dos sacrifícios para ter novo acesso ao santuário. Então, a gente pensa que é assim que você faz uma purificação. Teve aqui em cima, na Comunidade da Piedade, quando nós estávamos lá no campo, os pais moravam numa casa que nós fomos lá e dissemos: vocês estão morando em propriedade alheia. Isso é uma imundícia, porque eu tomei algo de alguém e vou morar lá, a casa não é minha. Aí eu fui avisando disso. Eles não tomaram providência para sair ou resolver com os advogados para negociação com o proprietário, nada, não tomou providência. E o dono da casa é um crente. Vem o povo do comando aí todo, né, que manda e desmanda, entrou, matou o rapaz, o quarto dele, a casa ficou toda contaminada do sangue, o quarto dele. Os pais tiveram que ir embora. O irmão dele vem habitar a casa. Você lembra disso? Você lembra? Eu cheguei lá e falei assim: por que vocês estão habitando essa casa? Porque a casa está com lepra. Por que vocês estão habitando aqui? Vocês sabem fazer expiação por esta casa? Não sabem nem o que é expiação. Então você vai embora daqui, porque não vai ficar boa a sua vida aqui. Não obedeceu também. Porque ele carregava nele a desobediência do próprio pai. Porque essas coisas não são ensinadas. Essas coisas não são ensinadas. Ensina que eu entro, tomo posse da coisa, entrei ali, estou ali, pronto, acabou, é meu. Não é assim não, gente. Não é assim não. Aí, resultado, os rapazes vieram outra vez, entraram na casa, botou ele para fora da casa, não foi? A casa estava com lepra. Então, você vai ver que aqui agora, para ele ser admitido no santuário, ele tem que se curvar aos ritos sacrificiais. Que rito? Que rito sacrificial? Não sacrifica animal. Oração, Páscoa. Eu vou citar aqui todos os ritos aqui da frente.
por isso essa luta para celebrar todo ano Páscoa. Todo ano. Esse ano está um pouco pior. Então, os ritos sacrificiais é estabelecido a oferta do líquido da libação, que era derramada possivelmente sobre o sacrifício. Você sabe muito bem a quem foi dado primeiro a fazer isso, Jacó. Jacó, ele erigiu uma coluna de pedra, porque você não vai em cima do sacrifício e derrama a libação. Você não faz isso. Ele vai em cima da pedra que ele vai erigir, e ele vai derramar, vai espargir sobre ela uma libação. Derrama óleo sobre ela também. Derrama a libação sobre a coluna, não sobre o altar de incenso. Não sobre o altar de incenso. Não sobre o altar de incenso. O objetivo da libação, qual é o objetivo que você tem que se curvar aos sacrifícios? Libação é um sacrifício. É líquido, derramado. Qual o objetivo da libação? Reforçar seu reconhecimento de que Adonai é um, reconhecimento que ele é o único Deus. Segundo, é a permanência na terra que ele te deu. Dois motivos. O primeiro é o reconhecimento de Adonai. O segundo é permanecer na terra que ele te deu. Depois do Êxodo, foram estabelecidas as leis que vão regulamentar a oferta de libação. Depois do Êxodo, nós temos as leis que vão regulamentar. Por que eu estou falando da libação? Porque a libação é um derramamento de líquido, e você vai ver lá no final que isso era muito feito pelos costumes pagãos. O vinho, ele não continha álcool. Ele não continha álcool. Ele vai conter álcool mais tarde. Então, depois do Êxodo, foram estabelecidas as leis que regulamentam a oferta de libação. A Torá determina que uma oferta de bebidas deve ser apresentada junto com o erguido. Aqui na nossa tradução fala junto com o holocausto. O que é o erguido? É o cordeiro, é você mesmo, que está vindo trazer a sua oferta. Ela tem que ser feita com o erguido. A Torá regulamenta isso, eu vou te mostrar. E a oferta de manjares. O líquido empregado em uma libação geralmente é o vinho. Vou repetir. O vinho derramado na oferta de libação. Por que eu estou falando de libação? Porque você precisa reconhecer o objetivo desta oferta. É o reconhecimento de Adonai e a permanência na terra que ele te deu. Muito bom para nós, permanecer na terra que ele nos deu. Então, por isso que eu entrei na questão da libação. É o vinho. Vamos lá, Êxodo capítulo 29. Você não vai falar nada para eu tomar água, né, Leomar? Eu dou o microfone para ele, venho, tomo água. Ele não falou nada. Eu vou chegar nela, porque ela vai falar da libação de tabernáculos, dos dias todos de tabernáculos. Por isso que nós temos que entrar dentro da submissão aos ritos dos sacrifícios, para sermos aceitos no santuário. A Torá vai determinar, então, em Êxodo capítulo 29, versículo 40, ó. Eu que não cheguei lá. 29, versículo 40. Ó. Com um cordeiro, aqui está falando do sacrifício pela manhã e à tarde. O sacrifício contínuo. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. A farinha era bem misturada aqui. E e para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Está vendo?
A oferta de libação é bem comum com o vinho. Com o vinho. Levítico 23, 13. E lá no Levítico 23, 13. Vocês conhecem Levítico 23, 13? Muito bem, melhor do que eu. Olha aqui, são as festas anuais. A sua oferta de cereais será 2/10 de um efa de flor de farinha, amassada com azeite. Aqui é uma mistura santa, ordenada por Adonai, para a oferta queimada em cheiro suave ao Eterno. E a sua oferta de libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Números vai dizer a mesma coisa. A quantidade de vinho está especificada como 1/4 de hin para cada cordeiro, em Números 15, versículo 5. Para cada carneiro, a 1/3 parte. Para o cordeiro, 1/4. Para o carneiro, a 1/3 parte de um hin. Está tudo especificado ali em Números capítulo 15, que são as ofertas ali. Embora, presta atenção que você está lendo lá em 2 Crônicas, capítulo 29, todo dia, sobre o rei Acaz. Lembra? Embora o rei Acaz tenha construído um novo altar, seguindo o modelo, o costume pagão, parece que ele deixou-se guiar pela Torá, ao derramar a sua oferta de bebida, ao mesmo tempo que oferecia o seu erguido. Vamos lá. 2 Reis. Parece. 2 Reis, ele trouxe muitos problemas que Ezequias ali ora por causa das questões de Acaz. 2 Reis, capítulo 16, a partir do 10 até o 16. Olha só. Então o rei Acaz foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e viu um altar que estava em Damasco, ao costume da terra, e enviou ao sacerdote Urias a figura do altar. Ele devia ter internet na época, bem rápida, né? E o modelo conforme toda a sua obra, porque as coisas, para atrapalharem as coisas espirituais, elas são rápidas. Nós é que não somos rápidos para entender. Mas eles são rápidos aqui, como é que Urias vai e faz? Ele não podia desobedecer o rei, senão ele ia perder a cabeça. Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. E acabou antes que o rei Acaz voltasse. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou seus erguidos, holocaustos, e a sua oferta de cereais, derramou o quê? A sua libação. Espargiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Eterno, o altar do templo, tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Eterno, e o pôs ao lado do seu altar da banda do norte. O rei Acaz ordenou a Urias, o sacerdote, no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de cereais da tarde. E o erguido do rei, a sua oferta de cereais, e o erguido de todo o povo da terra. Está vendo como é que ele vai seguir a Torá? Apesar de trazer uma peça de costume pagão, de oferecer aos deuses. Aí, ó, ele vai seguir. Ele temia Adonai, mas ele tinha um costume pagão. Viu aqui? Todo o sangue do erguido e todo o sangue do sacrifício espargirás nele. Porém, o altar de bronze será para mim, para inquirir dele. O povo pode ficar com aquele altar comum que eu trouxe de modelo lá de Damasco. Porque eu não amo o povo, mas para mim será o altar oficial, o de bronze que estava no templo. Está vendo? Está vendo como é que isso é bíblico? Isso é necessário que nós venhamos aprender.
a regulamentação dos sacrifícios, a nossa participação neles para sermos aceitos no santuário. Olha os detalhes. Aí você vai ver que diariamente, a hora dos erguidos, matutino e vespertino, uma libação deveria ser apresentada ao Eterno. A oferta de libação, na hora que você oferece, Números capítulo 28. Vai lá para você ver. Toda a determinação aqui da Torá se encontra para essa questão da libação, que eu vou passar aqui com vocês mais detalhadamente, Números capítulo 28, porque nós precisamos nos envolver com, nos dobrar, nosso pescoço se dobrar diante das exigências da Torá e os ritos sacrificiais, porque é uma coisa muito simples de se fazer. Ninguém aqui, vou repetir, está sacrificando animais. Está sacrificando você mesmo para orar e para clamar a Adonai. É você mesmo, em seu favor e em favor do povo. É isso que nós vamos fazer agora em Zikaron HaTorá. É nós que vamos fazer o memorial. Adonai lembrou de nós. Mas quem vai fazer o memorial somos nós. Por quê? Porque o rabino nosso carrega nas suas ombreiras as pedras que são a memorização para fazer Adonai, levar Adonai a lembrar de nós. Então, aqui 28:9, você vai ver aqui, ó. Porém, no dia de Shabat, oferecereis 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, 2/10 de um efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de cereais com a sua libação. E aqui você vai encontrar no Shabat, na lua nova, nas primícias, nas trombetas, no dia de Yom Kippur, expiação, e em tabernáculos. A festa dos tabernáculos dura uma semana. Uma semana, não é assim? Inteira. E inclui uma oferta de libação diária. Uma oferta de libação diária. Aqui, ó, Números 29, do versículo 12 ao 16, ó. A festa dos tabernáculos. Aos 15 dias deste 7º mês tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Eterno. Apresentareis uma oferta queimada de cheiro suave ao Eterno, 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Pela sua oferta de cereais de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de um efa para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de cereais e da sua libação. Aí você vai ver que cada dia vai apresentar exatamente essa oferta diária chamada libação. Que ela é muito importante, porque ela vai que você aprendeu, firmar os nossos pés na terra que Ele nos deu, né, e reconhecer toda a autoridade daquele que é um. Porque nós pecamos, porque nós deixamos de temer Adonai e reconhecê-lo como um. Por isso que nós arranjamos outros deuses. Davi derramou água como libação ao Eterno. Davi derramou água como libação ao Eterno. 2 Samuel, capítulo 23. Capítulo 23, do versículo 13 ao 17. Davi já estava preparando toda a questão, não é? Da celebração ali que Yeshua vai dizer quem é ele, que água é aquela. 2 Samuel, capítulo 23, do 13 ao 17. Também, 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da ceifa e foram ter com Davi à caverna de Adulão, enquanto a tropa dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. Nessa ocasião, Davi estava no lugar forte,
e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi suspirou por água e disse: quem me dera beber água da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Mas ele não quis bebê-la, em vez disso, derramou-a perante o Eterno. Ele fez com aquela água uma oferta a Adonai. A terra consumiu aquela água, aquela oferta que ele derrama perante Adonai. A terra que a consumiu. Que coisa linda, né? Disse ele: longe de mim, ó Eterno, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. O sacerdote, durante a festa dos tabernáculos, todos os dias ele ia ao tanque de Siloé, com um cântaro aqui nas costas, e em procissão ele trazia a libação de água. A libação feita com água até o templo e derramava a água no altar, não de incenso, mas o altar do sacrifício. Lembra Elias o que fez? Lembra Elias o que fez? Chamou todos aqueles representantes de Aserá e dos deuses todos lá de Jezabel e de Acabe, derramou no rego que estava em volta do altar. Ele fez uma libação, uma oferta de libação. O sacerdote ia no tanque de Siloé, buscavam em procissão e buscava água e derramava no altar. Foi neste contexto que Yeshua disse, em João capítulo 7, versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Davi já prediz todas estas coisas. Porque Yeshua é o descendente legítimo da casa de Davi. Então, nós temos uma mistura no hebraico, que chama mazak, que é misturar. 4 dos 5 usos de mazak estão associados com beber o vinho, yain, vinho. Yain é vinho no hebraico. O convite, veja aqui, em Provérbios, no capítulo 9, que você vai encontrar o convite de Adonai para beber do vinho que ele misturou. Não é do vinho que te põe alcoolizado, não. Mas é do vinho que te põe cheio do Espírito. Você ofereça essa libação do vinho que Adonai mistura. Olha aqui, ele vai convidar a partir do versículo 2. Olha só, vamos ler do 1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa. Que sabedoria é essa? A sabedoria de Adonai, que prepara a mesa, a refeição suntuosa, deu ordens às suas criadas e anda convidando desde o ponto mais alto da cidade, dizendo: todos aqui são convidados. Quem é simples, entre aqui. E aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei, Adonai quem misturou. Aí você pode beber com tranquilidade. O que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Aí ele avisa: não repreendas o escarnecedor, para que ele não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Essa mistura aqui é um anacronismo, uma comparação entre uma mistura autorizada e uma não autorizada. O Eterno mistura para os povos e lhes oferece um banquete, diz o profeta Isaías. Vamos lá, Isaías 55. Ele mistura
E ele convida os povos a beber do seu vinho, porque o vinho é símbolo da alegria na presença de Adonai. Mas um vinho misturado que você pode tomar só por Adonai. Aí você pode oferecê-lo como libação. Mas aqui ele te convida, olha o capítulo 51. 51? Não é 55. Olha aqui. Ó vós, todos os que têm de sede, vinde às águas. Nós estamos falando de tudo isso. A água como libação, a oferta de libação. E os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Materiais nobres. Nobres. Muito nobre. Aí ele vem falando, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ele vem falando aqui de um convite para que as nações venham a ele, para que os povos venham a ele beber da mistura que ele está, enquanto ele está preparando uma mistura que não vai te destruir, porque ele vai misturar, ele vai tomar o cálice da destruição e dará a eles a beber das suas fezes, das próprias fezes deles. Essa é a mistura que Adonai dá como um banquete. Ele oferece como um banquete aos povos. A mistura Meseque, que o Eterno também faz, mas ele vai fazer para juízo. Ele vai fazer para juízo da humanidade, que não quer vir a ele nem comer o pão que ele deu, nem beber o vinho que ele prepara, e nem beber o leite que ele quer dar. Alimentar os povos, não querem. Aí ele vai misturar. Uma mistura para juízo. Veja aqui mesmo, em Isaías capítulo 19. O salmista diz, um salmo que você bem conhece, que na mão do Eterno há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e ele vai dar de beber dele. A todos os ímpios da terra, eles sorverão e beberão as suas fezes, diz o Salmo 75, versículo 8. Olha no capítulo 19 de Isaías, versículo 14. O Senhor derramou no meio deles um espírito de tontura. Ele faz errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. Não aproveita ao Egito obra alguma que possa fazer, cabeça ou cauda, palmo ou junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão por causa da mão erguida que o Eterno dos Exércitos levantou contra eles. E a terra de Judá será um terror para os egípcios. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Eterno dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo, ele vem falando, haverá 5 cidades que você pode buscar o Eterno. A oferta de libação é o vinho misturado. Tradicionalmente, esses substantivos no hebraico têm sido interpretados com alguns tipos de mistura de bebidas, como os coquetéis, que são mistura de bebidas destiladas com outros líquidos. Essas são as bebidas aí dos deuses. A bebida dos deuses são com mistura com outros líquidos. Você sabe muito bem disto. Antes de os árabes inventarem a destilação na Idade Média, não havia bebida de alto teor alcoólico. Hoje, as bebidas são de alto teor alcoólico. Interessante que ontem eu entrei no supermercado com o Levi, ele falou assim, vovó, por que a área do vinho é toda em penumbra? A área do vinho é toda com lâmpada de dia. Nós não estávamos à noite. É toda em penumbra. Já fazem todo um preparativo para você chegar a ele e beber e se fartar dessas misturas que os homens inventaram. Hein? Já é seduzido na compra, você é esperta.
Você se lembra quando você vê aquelas pessoas que bebem e diz assim, vou dar um pouquinho para o santo? E joga na terra, ele está fazendo uma libação para o Deus dele, para a terra consumir a libação dele. Não sei qual é a substância, porque eu já vi de longe várias vezes. Ele pega o copo pequeno, ele margeia toda a loja, fala alguma coisa e entra. Diariamente ele faz isso. Antes de começar, viu, o ímpio faz aquilo que tem que ser feito, a oferta dele. Nós não conhecemos que a oferta de libação é altamente importante, está presente em todos os sacrifícios. Em todos os sacrifícios. Em todos os sacrifícios. Então, ali, primeiro ele derrama a porção do santo, né? Aí, aquilo que eu li de manhã para aquela senhora que tem milhões de seguidores aí e que diz que o pão é porcaria. Eu li, foi Isaías 65 para ela. Né? Vós vos que apartais do eterno, que seguem a mistura do Deus do destino e paralelo com a preparação para o Deus da fortuna, não é? Não é? Riquíssima. Então, ela tem o Deus da fortuna. Agora eu quero ler para você, do versículo 9 de Isaías 65, que você vai ver que ele promete descendência. Ele promete descendência a Jacó. Aqui no capítulo 65 de Isaías 9, versículo 9 e 10. Ele promete descendência a Jacó, para não se misturar com esses costumes que ele é obrigado a rebaixá-los, obrigado a nos rebaixar. Agora ele diz, eu dou fim ao rebaixamento. Isso é grande demais para nós. Anunciarmos isso para o mundo. Ele deu fim ao rebaixamento. É grande demais o que ele está fazendo por nós. Vocês conseguem entender que é grande demais? Que tudo que nós fizermos para nos dobrarmos diante daquilo que nós precisamos fazer, nós precisamos fazer. Olha o versículo 9 e 10 de Isaías 65. Eu vou dar descendência a Jacó. Produzirei descendência a Jacó e ajudar um herdeiro que possua os meus montes. Os meus escolhidos herdarão a terra e os meus servos habitarão ali. Saron servirá de curral de ovelhas e o vale de Acor, lugar de descanso para os rebanhos, para o meu povo que me busca. Para o meu povo que me busca. Para o meu povo que me busca. Ele está falando de quê? Salvação. Então, ele vai dar fim ao rebaixamento para trazer salvação. Voltemos ao código sacerdotal. Levítico capítulo 26. Eu quero ler Levítico capítulo 26, do versículo 40 ao versículo 42, mas nessa tradução, que eu estou com ela aqui. E você vai acompanhar na sua Levítico capítulo 26, a partir do versículo 40 até o 42. Você verá que no 42 que ele vai inverter a posição dos patriarcas. Ele vai falar no versículo 42, primeiro de Jacó, e da aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão. Ele deveria ter começado da aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Ele começa de trás para frente, porque ele vai dizer, até com Jacó, o menor, eu produzirei salvação. É isso que ele está dizendo. Eu produzirei salvação. Olha aqui. Olha, eu vou ler na minha tradução o versículo 40. Eles admitirão seu erro e o erro de seus pais em sua rebelião, em que eles se rebelaram contra mim, e também
por terem ido contra mim na hostilidade. Quem são eles? Admitirão o erro. Somos nós. E o erro de nossos pais é o que nós temos que fazer de primeiro. Admitir os nossos erros e o erro dos nossos pais. É o que diz a legislação sacerdotal. Olha o versículo 41. Olha só, que se rebelaram contra mim. Eu também irei contra eles na hostilidade. Eu os conduzirei para a terra de seus inimigos, onde seu coração incircunciso será então submetido. E então eles serão aceitos, apesar de seus erros. Eles serão aceitos, apesar de seus erros, por causa da promessa de lembrar, de memorizar. Então eles serão aceitos, apesar de seus erros. Olha o 42. Eu me lembrarei, Zicaron, do meu pacto com Jacó, e também do meu pacto com Isaque, e também do meu pacto com Abraão. Eu me lembrarei deles, e eu me lembrarei da terra. Zicaron. Mas isso, o ponto alto da celebração, é nós reconhecermos os erros, os nossos e os erros dos nossos pais. Está aqui no versículo 40. É admitir seu erro e o erro de seus pais. E confessá-los, diz o código sacerdotal. Esse é o ponto alto de Zicaron HaTorá. Porque ele lembrou de nós. Aí ele vai encerrar o código, dizendo no versículo 42, ele ainda não encerra. Ele diz, eu me lembrarei. Bendito seja Hashem, que não se esqueceu de nós. Que na nossa humilhação, no nosso rebaixamento, ele lembrou dos nossos pais e lembrou de nós. Pai, nós não somos melhores que eles, nem eles melhores que nós. E Yeshua vem nivelando todas as coisas, aquilo que eu vi ali no presídio, na quarta-feira. Quando eles cantavam a Ti, nós éramos ali todos iguais. Eles iguais a nós e nós iguais a eles. E eu disse para eles que o mais bonito daquilo que Adonai faz é o nivelamento. Obrigada, Pai. Muito obrigada por ser participante dessas coisas que Tu nos destes. Muito obrigada pelo esforço que Tu tens para conosco, de não nos condenar pela cabeça dura, pela cerviz que não se dobra, pela dificuldade. Obrigada. Obrigada, Pai. Nós iremos cantar toda a rabá, toda a rabá, toda a rabá. Nós iremos cantar para Ti. Muito obrigada, porque o Eterno se lembrou de nós. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos cantar.